um tema que já faz algum tempo que eu quero trazer, mas eu vinha reunindo materiais, vinha digamos assim, me aprofundando um pouco mais para poder falar de um tema que é tão complexo e tão importante, né, na área para todos nós. E eu vou começar a live de hoje um pouco diferente do que geralmente eu faço com os outros temas. Geralmente nas lives, né, eu deixo para falar a referência que eu usei no finalzinho, né, e dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou falar primeiro as referências, né, os materiais que eu vou estar utilizando aqui ao decorrer da minha fala. E depois, né, eu também vou estar disponibilizando essas referências para quem quiser e tudo mais. E aí eu quero aproveitar e já mencionar que a live ela vai ficar gravada tanto aqui no Instagram, né, no IGVT, e também ela depois vai para o canal da Naira Carvalho. Ela tem sido aí uma grande parceria das lives, tem gravado as lives, disponibilizado no canal dela no YouTube. Então, lá no canal dela vocês encontram todas as lives que eu fiz desde o começo do ano passado, tá tudo lá. E a de hoje também. Então, Naira, muito obrigada, tá, pela sua ajuda, pela sua parceria, de estar aqui com a gente disponibilizando material, né, para que outras pessoas também possam acessar depois. Então, lá também vai ficar as referências, todas que eu vou citar aqui, ok? Muito bem, então, por onde que a gente começa esse tema, né? Eu escrevi um texto, foi publicado em 2018, que se chama assim, Eu Gosto de Meninos e Meninas, Gênero e Altas Habilidades Superdotação. Esse foi um resumo expandido, publicado nos anais de uma jornada científica cultural da universidade aqui, de Guarapuava, que é a Unicentro, mas está no meu site também. Então, se alguém depois achar interessante, quiser dar uma olhada, é mais fácil achar pelo meu site do que nos próprios anais da universidade. Porque, né, Eu Gosto de Meninos e Meninas é uma referência àquela música da Legião Urbana, né, do Renato Russo, né, justamente que se chama Meninos e Meninas. Então foi de lá que eu tirei esse título. É um texto onde eu faço um pequeno levantamento das publicações no Brasil acerca de gênero nas altas habilidades e eu trago lá alguns dados, né, em relação a isso. Por exemplo, com relação ao número de meninas e meninos identificados, né, com altas habilidades, dentre outras informações na área. Um outro texto também que eu quero mencionar aqui e que faz parte da fala de hoje, que também é um texto meu, que eu publiquei também em 2018, é um artigo que está na revista Diversidade e Educação, tá? No volume 6, número 2, que se chama Desigualdade de Gênero e Altas Habilidades Superdotação. Também está no meu site, né? Todos esses materiais são encontrados, todos reunidos lá no meu site na aba Textos. Aí tem uma subaba que é Gênero e Altas Habilidades, então tá tudo lá. Tudo que eu já publiquei em torno da questão de gênero se encontra lá. Estou mencionando esses textos porque é com base nessas pesquisas, é com base nessas discussões que eu chego até a live de hoje, né? Um terceiro texto também bastante significativo para mim e cujo qual eu tenho bastante carinho por ter sido publicado, é um capítulo de um livro, né, que se chama, no caso, o texto, né, o artigo dentro do livro se chama Aquenda Abajubá, Não Faça Pêssega. Reflexões a partir das percepções de uma transgênera superdotada. Tá? Então, esse é um capítulo de livro que foi escrito por mim e pelo meu amigo Guilherme, né? E nós discutimos um estudo de caso, né? Fizemos um estudo com essa pessoa, né, que é uma superdotada e é transgênero. Então, eu gostaria até, inclusive, eu tenho o livro aqui, eu quero mostrar para vocês, tá? Esse capítulo tá nesse livro aqui, Gênero e Interdisciplinariedade, tá? Organizado pela professora Luciana Klanovics, aqui da Unicentro,
em Guarapuava, tá? É uma obra magnífica, é uma obra inteira dedicada às questões de gênero, então tem artigos, né, capítulos, tratando dos mais variados temas relacionados a gênero, e dentro, né, dessa obra, então, tem esse capítulo nosso falando especificamente de gênero nas altas habilidades. Então, para quem estuda gênero, para quem ou quer estudar gênero, é uma obra que eu super recomendo. Os capítulos são realmente muito interessantes, com pesquisas muito variadas, tá? Esse livro está disponível na Amazon, então dá para encontrar por lá. Outro livro, na verdade, vou mencionar aqui o artigo e aí menciono o livro, tá? Em 2020, que foi ano passado, né, eu e a minha colega Débora publicamos um artigo titulado Altas habilidades, superdotação e interseccionalidade entre gênero, raça e classe social. Uma problematização inicial. Esse artigo está publicado na revista Diálogos e Perspectivas em Educação Especial, no volume 7, o número 1. É uma edição especial só de altas habilidades. Tá? Então tem vários outros artigos também, todos de altas habilidades. Também é um artigo que está lá no meu site, né? Também dá para achar tanto pela revista quanto pelo meu site. E por que eu falei do livro, né? Porque nesse artigo nós fizemos uma discussão, a Débora e eu, a partir de trechos de um livro chamado Quarto de Despejo. Não sei se vocês já ouviram falar. Quartos de Despejo, Diário de uma Favelada, que foi escrito pela Carolina Maria de Jesus. Tá? É uma obra que vale muito a pena ser lida. Inclusive, ela está disponível até em PDF na internet, é possível encontrar, mas você encontra na estante virtual, você encontra em diversos espaços, né? Vários lugares tem para vender essa obra, Quarto de Despejo, que é o diário de uma mulher negra e sim, favelada, porque era o que ela era na época, né? Então, ela descreve diariamente a rotina e o funcionamento da favela onde ela morava. Ela morava na favela do Canindé, em São Paulo. Hoje essa favela não tem mais esse nome, né? Mas na época, nos anos que ela escreveu, a favela tinha esse nome. Então, é uma leitura que não dá pra gente existir no mundo sem conhecer esse livro. É porque é um livro que transforma a nossa vida quando a gente lê. Então, eu super indico também aqui como literatura, né? Porque é literatura. E o nosso artigo foi sobre trechos. Nós fizemos um estudo, né? Sobre trechos desse livro e discutimos a questão de gênero, raça e classe social nas altas habilidades. Tá? Então, fica o convite também para a leitura do artigo e para a leitura do livro, que é fascinante. Né? É incrível a capacidade dela de retratar o ambiente onde ela estava e as reflexões que ela tinha, sendo, né, daquele espaço como mulher e como negra. Bom, seguindo então, outras referências mais que fazem parte da live de hoje. Tá? Eu quero mencionar uma outra obra também escrita por uma mulher negra, mais contemporânea, que se chama Para Educar Crianças Feministas, um manifesto, que é da Chimamanda Adichie. Eu não estou com o livro aqui hoje, senão eu mostraria para vocês, mas ele está emprestado. Mas esse livro é facilmente encontrado também na estante virtual, ele é de fácil acesso. É um livro que ele é bem pequeno até, ele tem poucos números de páginas, mas ele é fascinante, é incrível a obra dela. Outros livros dessa autora também, que é uma escritora negra, né, e que vale muito a pena ler. Tá? Outro livro que também vai estar com a gente aqui hoje, esse já um tanto mais popular, que é O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Esse eu tô com ele aqui, então vou mostrar para vocês, tá? Esse aqui. Toda mulher precisa ler esse livro, isso assim, sem sombra de dúvida, e os homens também, é claro, mas principalmente, eu acredito as mulheres. E tem o outro volume, tá? Esse aqui é o volume 1 e daí tem esse outro volume aqui na sequência. Tá, o volume 2. Então, é uma grande filósofa, né?
ela, dentre muitas outras grandes filósofas, mas ela discutiu muito diretamente a questão de gênero nessa obra, O Segundo Sexo. Então vale muito a pena conhecer, muito a pena ler o que ela discutiu, né, nessa obra filosófica. E agora, partindo um pouco mais para... Eu tenho mais 3 referências que eu quero citar, de mulheres também, e que vale muito a pena conhecer. Sem sombra de dúvida, daí agora mais específico nas altas habilidades mesmo, é a Leta Hollingworth, né? É uma mulher incrível na área e que ela merece que a gente a conheça, nós merecemos conhecê-la, né? E aqui eu vou trazer um artigo dela que se chama Variability as Related to Sex Differences in Achievement, né? Que em português seria a variação, né? A variabilidade da relação das diferenças sexuais dentro do rendimento. Então, ela faz um estudo que está presente, esse artigo está publicado no American Journal of Sociology, tá? Ele está disponível, você consegue encontrá-lo também na internet. E quem que foi, eu quero falar brevemente aqui da Leta, por que ela é tão importante, né? Quem foi a Leta Hollingworth? Primeiro que ela foi, sim, uma mulher superdotada, ela não foi negra, tá? Que ela não faz parte do grupo, né, das mulheres negras, ela foi uma mulher branca. Mas ela, por exemplo, ela foi quem fundou a sala de recursos para crianças superdotadas. Foi ela que foi, enfim, ela que começou o atendimento educacional especializado em sala de recursos fora da sala regular. Ela foi a primeira pessoa que montou aulas especiais, né, específicas para as crianças superdotadas em Nova York. Foi lá que começou, né, entre 1922 e 1936. Tá? Então, e além disso, além dela ter feito tudo isso, ela foi uma fortíssima defensora da educação emocional da pessoa superdotada. Então, ela estudou muito esse lado, né, do funcionamento da pessoa superdotada, e ela defendeu muito uma educação emocional. Nessas classes que ela fundou, né, onde as aulas eram voltadas para crianças superdotadas, era a partir de uma educação emocional. Então é incrível o trabalho dela. Aqui só para dar uma pincelada, porque tem muito mais coisas, né? A Leta Hollingworth, ela, além de ser uma pioneira mulher dentro das altas habilidades, como pesquisadora, ela foi a pioneira em estudar gênero, raça e classe social e fazer a intersecção disso. Então, até me emociono de falar dela, porque realmente vale muito a pena conhecê-la, ela tem muito a nos trazer. E ela também foi uma das precursoras do conceito da ideia, né, de assincronia, que depois é retomado pela Linda Silverman, bem depois, né, mais aqui para os anos 80 do século 20. A Linda Silverman, que já é a próxima que eu vou citar aqui, com um texto que se chama A Feminine Perspective of Giftedness, né? Uma perspectiva feminina da superdotação, escrito pela Linda Silverman e pela Nancy Miller, que é outra pesquisadora muito assim, de peso dentro das altas habilidades. As duas escreveram esse texto, que é um capítulo de livro que está no seguinte livro, International Handbook of Giftedness. Tá? Esse livro está disponível para ser comprado. Contudo, infelizmente ele é bem caro, né? Eu achei o valor caro, mas ele é um livro imenso, né? Vale a pena sim adquiri-lo para quem puder, mas o fato também dele não ser publicado no Brasil, se você pedir o livro ele vai vir de fora, então tem todas essas taxas, então por isso que encarece bastante, tá? Mas esse capítulo eu consegui, só o capítulo separado em PDF, tá? Então, por isso que eu estou mencionando aqui. Eu não tenho o livro inteiro, mas eu tenho apenas esse capítulo. Por que eu já falei aqui da Linda Silverman? Porque a Linda Silverman, ela e mais um grupo de cientistas, né, defendem o conceito de superdotação como assincronia, né? Mas esse conceito já surge com a Leta Hollingworth. Tá? A Leta Hollingworth já desenvolveu essa perspectiva e a Linda Silverman, com todo o grupo de cientistas com o qual ela trabalha, aprimoraram e ampliaram esse conceito, tá bem?
E por fim, eu também quero citar uma tese de doutorado que foi escrito pela Christine Winterbrook, que se chama Exploring the Lives of Gifted Women, em português, pesquisando a vida de mulheres superdotadas. É uma tese que está disponível gratuitamente na internet, vale muito a pena ler. Assim, é incrível o trabalho que a Christine realizou. E eu já fiz 2 lives sobre o trabalho dela. Tá? Tem 2 lives que são sobre barreiras psicológicas, está lá no canal do YouTube da Naira, né, da Naira Carvalho. Na época eu não consegui gravar no IGVT, aqui no meu Instagram, mas a Naira gravou e tá lá disponível no canal dela. São 2 lives onde eu falo das barreiras psicológicas. Uma live é sobre as barreiras internas e outra live é sobre as barreiras externas, que afeta o desenvolvimento da mulher superdotada. E são 2 lives que o conteúdo foi extraído da tese da Christine, porque ela discute muito bem isso na tese dela. Então fica aí mais essa referência para a gente conhecer e enfim, tá? Bom, então nós estamos com todas essas pessoas aqui na live de hoje, né? Todas essas mulheres, né, estão aqui, algumas brancas, outras negras, para a gente discutir, né, um pouquinho sobre esse tema, né, racismo e sexismo. Né? A live de hoje é uma live meio que introdutória, eu pretendo continuar discutindo esse tema em outros momentos, né, aprofundando alguns aspectos, mas hoje é mais uma live de apresentação dessa temática e para suscitar também, né, a importância de outros profissionais, né, outros pesquisadores, outras pesquisadoras na área estar despertando para essa temática que é fundamental. Bom, então, vamos lá. Para começar agora, efetivamente, né, a falar um pouco mais sobre esses temas, eu vou passar brevemente sobre o que é o sexismo e o que é o racismo, porque eu não parto do pressuposto que todo mundo saiba o que é, né? Então, por isso que eu gosto de dizer o que as coisas são, mesmo que de forma não tão aprofundada, né? Pelo menos uma visão um pouco panorâmica do que seja, tá? Então, o que é o sexismo, em poucas palavras? O sexismo, ele é um ato, né? Ele se mostra em atos, em comportamentos de discriminação, né, especialmente de discriminação, e também também um ato de objetificação sexual, ou seja, eu transformo aquela pessoa num objeto, né, pelas minhas atitudes. Então, é reduzir, né, um grupo de pessoas, e aqui no caso, especialmente mulheres, reduzir a objetos, né, e não a pessoas, né, ou seja, é uma transformação, né, onde eu tiro o lugar da pessoa como um sujeito, como um ser humano, e coloco essa pessoa como se fosse um objeto, né, e trato essa pessoa como se fosse um objeto a partir tanto da sua questão anatômica mesmo, do corpo, como também da sua orientação sexual, né? Então entra aqui também a questão muito forte de gênero. Não é só a questão do sexo biológico, ele está, sim, fortemente marcado, mas também a questão de gênero, né? E aí a gente também vai ampliar a questão do sexismo, não só para mulheres lá com o sexo feminino, vamos dizer assim, né? Com a anatomia de mulher, de fêmea, né? Como também outras pessoas que apresentam características ditas femininas, né, também sofrem sexismo, mesmo que não tenha sua anatomia física de fêmea, né, vamos dizer assim. Então, essa construção do sexismo, ela vai muito além da questão anatômica. Ela também está circunscrita, mas não apenas, tá? Então, em linhas muito gerais, aqui eu não vou me aprofundar muito, é só para a gente ter uma breve noção do sexismo, vai por esse caminho, né? Então, e outra coisa importante para a gente compreender o sexismo é que ele,
parte, né, de um ponto, ele tem um ponto de apoio que é o machismo, né, as relações machistas. Então isso também é muito importante. A posição machista determina o lugar da mulher, né, das mulheres. E essa determinação, essa relação de determinação é o que a gente também está chamando aqui de sexismo, né? Porque através do sexismo a gente determina, né? Há uma determinação do lugar das mulheres ou de pessoas que mesmo que não sejam ditas mulheres no sentido anatômico, mas que tenham, né, características que vão ser associadas ao gênero, né, ao sexo feminino, né? Então, existem muitas discussões em relação a todos esses termos, né, gênero, sexo, feminino, masculino, mas que eu não adentrarei aqui em função do nosso tempo, né, porque tem outras coisas muito mais que eu quero trazer hoje. Então, por isso eu não vou aprofundar tanto essas terminologias e as discussões que tem em torno disso, tá? E a base do sexismo é que homens são superiores a mulheres, em suma. Tá bem? Essa é a base. A tese central do sexismo é essa, né? De que existem as diferenças, né? A diferença é conhecida, homem e mulher, e existe uma relação de desigualdade, tá? Então, o sexismo é pautado por uma tese de que há uma relação de desigualdade entre homens e mulheres, e nessa desigualdade, os homens ocupam um lugar de superioridade às mulheres, e aí superioridade em todos os aspectos, tá? Então, em suma, o sexismo tem mais ou menos essa concepção. Digo mais ou menos porque daria para falar muito mais coisas, mas eu vou ficar apenas nesses aspectos, que são os mais centrais. E aqui eu quero aproveitar, né, que eu estou dando uma breve definição do sexismo, e eu quero trazer a Simone de Beauvoir aqui. Por quê? Porque logo no início da obra dela, aquela que eu mostrei agora, O Segundo Sexo, né, o que ela vai dizer ali? Né? E aqui eu quero citá-la. O homem, né, define a mulher não por ela mesma, mas em relação a ele. Essa citação não está tão literal, por isso que eu não falei as aspas, tá? Mas é isso, então é uma definição, ou seja, nós mulheres, né, somos definidas pelo olhar do homem, mas não em relação a nós como sujeitos individuais, e sim pela base que ele nos dá, né? Seria isso. Então, quem nos define não somos nós mesmos, porque nós não temos nem a capacidade de nos definir, né, dentro do sexismo. Nós, mulheres, não somos capazes nem de nos definir a nós mesmas. Por isso, nós precisamos de um homem que nos defina o nosso lugar na sociedade. Então, a nossa condição existencial é nula, né? Nós somos definidos a partir do olhar do outro, e esse outro, um homem, né? E a gente vai ver também que não é qualquer homem, né? Porque geralmente é o homem branco que vai fazer isso, né? E aí a gente vai já interseccionando com as questões de raça também. Mas eu chego lá, já chego lá nessa questão mais voltada à questão racial. Então, continuando aqui com a Simone. O homem, então, ele tem o status, que na filosofia nós vamos dizer um status ontológico, ou seja, um status de existência. Esse status é um status de sujeito. Então, o homem é sujeito, mas a mulher não. A mulher, ela não tem status de sujeito, porque a mulher é o outro. E o outro é um objeto, que não tem o mesmo nível ontológico, tá? Então, a mulher passa a ser o não sujeito, ela passa a ser a negação do homem, né? Desse homem que é um sujeito, então tem o sujeito e o não sujeito, e a mulher fica com o lugar do não sujeito, né? Dentro dessa perspectiva sexista que tem a sua relação com o machismo, né? Então, o homem é como se ele fosse já ao nascer, ou seja, ele já é um sujeito inato. Ou seja, antes dele nascer, ele já é um sujeito. Mas a mulher não. Né? A mulher não tem esse mesmo status. Né? Então, é isso que a Simone vai começar discutindo ali no primeiro capítulo, né, do Segundo Sexo. E ela vai colocar essa tese, e ela vai discutir essa tese durante toda essa obra, que inclusive tem 2 volumes. Né? Bom,
Então, agora, né, eu vou para a definição também de racismo, uma definição breve, que o racismo, então, é uma discriminação de ordem social, e entendam discriminação como aí N tipos de violência, que faz parte dessa discriminação, violência física, violência psicológica, violência moral, ou seja, todos os tipos de violência estão dentro desse rol de discriminação racial, né? Que é baseado também numa tese, ou seja, tese aqui, gente, é uma ideia, tá? Tese é uma afirmação. Quando eu afirmo determinada coisa, eu estou colocando uma tese, tá? Então, quais teses estão por detrás do racismo, né? Que sustentam o racismo, as práticas racistas, o pensamento racista, enfim. Primeiro, a primeira tese, existe diferenças entre raças, ou seja, existem raças, né? Não tem uma raça, tem mais de uma. Então, existem diferenças de raça. Essa é uma tese que embasa o racismo. E a questão não é só haver a diferença de raças. Até aí, até que, ok, vamos dizer assim. O problema vem na forma como isso é visto. E a forma como isso é visto é que existe raça que é superior e outra inferior. E as outras, se tiver mais de uma, inferior. Né? Que é a mesma lógica, gente, do sexismo. Porque no sexismo existe a diferença, existem as diferenças, tem homem e tem mulher, mas um é superior ao outro. Aqui é a mesma lógica. Existe, sim, mais de uma raça? Existe. Mas tem uma que é superior à outra e a superior é a raça branca, né? Com traços físicos que nós chamamos de brancos, né? Então, essa é a tese que está por trás do racismo. Existe uma superioridade, consequentemente uma inferioridade. Da mesma maneira, esse sujeito branco, e aqui pode ser homem, pode ser mulher, mas principalmente homem, porque a gente junta, né, o sexismo e o racismo. Esse que é superior, ele tem status de sujeito antes de nascer. Então, ele é um sujeito de valor. E as outras raças, né, ou a outra, ou as outras, enfim, essas não. Essas, da mesma forma, são objetificadas. Né? Elas não têm esse status de sujeito, mas sim de um objeto, né, de algo que não tem o mesmo valor que um ser humano teria, né, ou tem, no caso. Então, aqui eu quero inserir mais uma obra que eu não falei ali no início da live, propositalmente porque eu queria comentá-la aqui nesse momento, que é este livro aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, esse aqui, deixa eu chegar mais pertinho, que é um livro da Sueli Carneiro, que é uma grande cientista, é uma grande pensadora brasileira, negra. Tá? A Sueli Carneiro escreveu esse livro que é Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil. Vou mostrar de novo, ó, esse livro amarelinho aqui. Ele é bem acessível para ser adquirido, tá? Você encontra na estante virtual, você encontra na Amazon, tem vários espaços que é possível adquiri-lo. Este livro é incrível, né? Ele merece muito ser conhecido para a gente poder abrir nossos olhos para essa questão. Né? Além de tudo, né, escrito por uma mulher negra que tem aí toda a sua experiência também de vida colocada nessa obra. Né? Mas se a gente quer conhecer um pouco mais, né, ou seja, avançar um pouco mais nessas questões, nós precisamos ler essas autoras e esses autores, né? Senão a gente vai continuar sempre com a mesma perspectiva. Então, a Sueli Carneiro, ela começa o seu livro, no seu primeiro capítulo, com uma afirmação que eu quero partilhar com vocês para eu continuar tecendo, né, essas relações entre sexismo e racismo e altas habilidades. Então, vou fazer a citação literal da Sueli Carneiro, abrindo aspas, né, ela diz o seguinte: a escravidão marcaria por longo tempo a sociedade brasileira, porque não seria seguida de medidas sociais que beneficiassem política, econômica e socialmente os recém-libertados. Na base dessa contradição, perdura uma questão essencial.
a prevalência da concepção de que certos humanos são mais ou menos humanos do que outros, o que, consequentemente, leva à naturalização da desigualdade de direitos. Se alguns estão consolidados no imaginário social como portadores de humanidade incompleta, torna-se natural que não participem igualitariamente do gozo pleno dos direitos humanos. Fecho aspas. Ela começa o livro dizendo isso. E o que me chamou muita atenção nessa fala, né, e por isso eu quis citá-la aqui literalmente, é quando ela fala de incompletude, né, o ser humano incompleto, que é a mesma lógica dada para a mulher, porque a mulher é incompleta, né? Nós ouvimos isso de muitas maneiras, da nossa incompletude, né? Mas mulheres e pessoas negras são incompletas, ou seja, são humanos incompletos. Tá faltando alguma coisa pra gente, né? Nós mulheres em geral e as pessoas negras também. Então, isso me chamou muito a atenção nesse início, né, do livro, onde essa humanidade, ela é como se ela só fosse restrita a um grupo. Então, tem grupos que têm humanidade, total humanidade, e tem grupos que não têm. Né? Tem grupos que têm menos humanidade, vamos dizer assim, né? São esses incompletos. Então, essa citação, né, que eu fiz aqui vai nos ser útil para a gente poder começar a pensar o lugar das pessoas superdotadas, né, ou com altas habilidades dentro de tudo isso. E como é que começa então essa história de gênero, né, de tudo isso nas altas habilidades? Bom, como é que começa, ou quando que começa, né, por onde que começa? Começa nas famílias, começa pelos pais. Olha que interessante, né? Como é que, de onde que veio, né, essa ideia de estudar gênero nas altas habilidades? Veio da questão da parentalidade, de como é que os pais tratam seus filhos e suas filhas e como é que cada um, ou seja, o pai e a mãe, pensando aqui nos casais hétero, né, sexuais, como é que cada um trata e vê a sua criança. Então foi aí que houve o clique, o despertar para as discussões de gênero dentro das altas habilidades, né? Então, havia uma diferença, uma perspectiva muito diferente dos pais e das mães perante a sua criança com talentos. Isso começou a chamar a atenção, né? E aqui entra, claro, o trabalho da Leta Hollingworth, mas não apenas dela, né? Ela é uma das pioneiras, mas também de outras autoras e autores que vieram na sequência dela. Então, o que foi se percebendo? Que os pais, e quando eu digo pais, aqui eu estou me referindo aos homens mesmo, né? Não ao conjunto mãe e pai, estou me referindo exclusivamente aos homens. Os pais tendiam muito mais a um ceticismo em relação à superdotação das suas crianças, né, dos seus filhos, do que as mães. Então já começava a se perceber uma diferença por aí, né? Então, quando pais e mães eram entrevistados em relação à sua criança, geralmente os homens tendiam a diminuir o potencial do seu filho, tipo, ele não é tudo isso, né? Não tem como meu filho ter altas habilidades, né? Ser superdotado, porque, enfim, né? Já muito diferente da perspectiva das mães, que eu já vou comentar um pouquinho mais sobre isso também. E olhando isso, vendo isso, né, foram feitas pesquisas em relação à percepção de pais e de mães sobre a criança superdotada, porque que era tão comum que os homens diminuíssem, né, o potencial, o talento do seu filho, ou seja, dizendo, não, meu filho superdotado, não, né, não é e tal, por mais que estivesse tão evidente as características das suas crianças. Então, por que disso? Então, foi feito pesquisas com os pais, né, com os homens. E primeira coisa, o que é ser superdotado?
para você, né? Foi uma das primeiras perguntas que foram feitas para esses pais. E aí a resposta, ou então, melhor, né? Por que que o seu filho não é superdotado para você, né? Por que que você acha que ele não é superdotado? E aí as respostas, elas foram todas mais ou menos do tipo, porque o meu filho não é um Einstein. Ou seja, a ideia de superdotação associada a uma figura, por exemplo, como o Albert Einstein. Então, meu filho não é que nem ele, então ele não é superdotado. Aqui para dar um exemplo, né, da perspectiva, né, dessa visão, né, que também é socialmente construída, né, e aqui a gente também vai trazer a questão de que o socialmente construído é diferente para homens e para mulheres. Não é o mesmo. Né? Então, a visão socialmente construída para os homens é uma e para as mulheres é outra. Né? Então, por isso, né, vamos dizer assim, aqui, claro, resumindo esses dados de pesquisa e tudo mais, esse era um dos motivos do porquê os homens, os pais, geralmente negavam a possibilidade do seu filho, da sua filha ter altas habilidades. Porque essa criança não atendia esse modelo social, por exemplo, tipo Albert Einstein, né? Para citar aqui uma das respostas que foi dada nessas pesquisas. Então, uma outra coisa, né, que também envolve o porquê dos pais negarem com muito mais frequência as altas habilidades das suas crianças, além disso, além desse imaginário social do super gênio e tudo mais, também tem a ver com a própria exigência socialmente feita em relação aos homens, né? De que eles sempre têm que ser pessoas de sucesso, né? Eles têm que sempre ser muito bem realizados, eles sempre têm que ter poder, coisas desse gênero, né? Coisas desse tipo. Então, ou seja, a definição de altas habilidades e tudo perpassa por esse imaginário social do lugar exigido também ao homem, falando de sociedades ocidentais. Aqui é uma pesquisa voltada à sociedade ocidental, né? Que para o homem, ou seja, a realização, o sucesso, o poder, né, vem em primeiro lugar. Coisa que para a mulher não, né? Porque se uma mulher ela for muito bem sucedida, se ela tiver muito sucesso, isso é um problema. E para o homem, enquanto para o homem isso é uma exigência, para a mulher isso se torna um problema, né? Muitas vezes. Então, essas próprias exigências sociais com referencial, se referenciando aos homens, também afetava, né, esses pais quando eles diziam, não, meu filho não, ele é superdotado, ele não é. Afetava de que maneira? Porque junto com uma exigência muito forte de realização, de sucesso, vem também um medo muito grande do fracasso. Então, ou seja, se eu nego que o meu filho é superdotado, se ele fracassar, não vai ser tão problemático, porque ele é um comum, né? Ele é um na média, ele é um normal, né? Entre aspas, com todas as outras crianças. Então, se ele fracassar, vai ser menos ruim do que se eu admito, por exemplo, que ele é superdotado e ele fracassa. Então, essa é uma outra reflexão que essas pesquisas trouxeram. Ou seja, vejam como a questão de gênero está totalmente interligada com a questão das altas habilidades. Perpassa o olhar dos pais, o olhar das mães, né? Perpassa o olhar da sociedade, de professores, de professoras e assim por diante. A própria pessoa com altas habilidades, ela recebe marcadores sociais, se ela nasce uma menina, se ela nasce um menino. Então, é uma discussão que nós não podemos deixar de fazê-la, né? Nós precisamos aprofundar muito mais essas discussões aqui no Brasil. Em todo lugar, né? Mas falando aqui de nós, né? Do nosso país. Então, eu gostaria também aqui, fazendo já um link com isso, né? Retomando, ou melhor, continuando a falar um pouquinho da Leta Hollingworth, que foi, né, como eu disse a vocês, a primeira mulher a estudar gênero, raça, classe social, né? E o trabalho dela contrapôs muito fortemente o trabalho de um cientista, que é um cientista bastante assim renomado, inclusive, que é o Francis Galton,
né, que foi o precursor do desenvolvimento dos testes de inteligência, ele foi um grande estudioso, né, da parte de inteligência intelectual. Só que o Francis Galton teve uma questão, assim, não é à toa também que ele foi tão criticado depois, pelos que vieram na sequência dele. Primeiro que o Francis Galton só estudou homens, tá? Não teve mulher nas pesquisas dele. Ele vem do século XIX, né? Ele é um cientista do século XIX. Então, ele foi, sim, um grande cientista no sentido de ter estudado coisas que antes não haviam sido estudadas, né? E ele é considerado aquele que inaugura os estudos sobre inteligência intelectual, né? E inclusive a construção de testes de inteligência e assim por diante. Então, em 1869, ele escreveu um livro chamado Gênio Hereditário, porque ele defendia que a inteligência era exclusivamente de ordem hereditária, né? Então, se você não tivesse genética para ter inteligência, olha, não tinha o que fazer. Então, a inteligência era exclusivamente determinada pela genética. Claro que essa visão ela é extremamente eugenista, né? Porque quem que tinha genética boa? Homens brancos, claro. Né? As mulheres não, lógico, e as pessoas negras nem se fala. Né? Então, esse foi um dos grandes problemas da teoria do Francis Galton. Porque ele só estudou homens brancos e ricos, ainda por sinal. Né? Os homens pobres ficaram de fora da pesquisa dele. Então, não havia essa discussão de que a inteligência tem o seu aspecto social, que depende do meio externo. Não, isso não havia na perspectiva do Francis Galton. A inteligência ela era determinada pela genética, e a genética boa ela era dos homens brancos e os ricos ainda, né? Vamos dizer assim. E porque o Francis Galton, ele justamente defendia que a vantagem social, ou seja, se você era rico ou pobre, não ia determinar digamos, a tua inteligência, né? E isso ele excluiu da jogada, né? Ou seja, essa discussão social, nada disso fazia parte da perspectiva de inteligência dele. Então, mulheres eram totalmente, né, excluídas desse tipo de estudo na época, as pessoas negras, os pobres, né, enfim. Curioso, né, porque para defender que vantagens socioeconômicas não determinavam inteligência, então por que as pesquisas não eram feitas com pessoas pobres, só com gente rica, né? Mas enfim, Francis Galton deu sim a sua contribuição, sem sombra de dúvida, ele estudou coisas que não eram estudadas antes, mas ele era um homem da sua época, né? Ele era um homem branco, bem sucedido, né? Vamos dizer assim, e ele reproduziu o que era fortemente na época dele, inclusive nas ciências como um todo, né? Então, essa perspectiva, ela partia, né, da tese de que os homens eram superiores às mulheres, as mulheres não tinham inteligência, então era por isso que os homens que tinham que dizer para elas o que elas tinham que fazer. Porque elas eram incapazes, né? Então eram os homens que tinham que dizer para as mulheres o que elas tinham que fazer da vida, né? Vamos dizer assim. Então, o Francis Galton, ele foi o fundador, né, da eugenia. E aqui a eugenia, ela é um conjunto de práticas, né, diversas práticas, né, voltadas a melhorar a qualidade genética da população. Então, o Francis Galton foi um forte defensor de que nós precisávamos melhorar a genética da população e, para isso, precisávamos lançar mão de uma série de práticas. Dentre elas, claro, né, a miscigenação era um horror, né? Uma pessoa branca, por exemplo, se misturar com uma pessoa negra, isso ia enfraquecer a raça branca, né? Iria enfraquecer os genes. Então, os filhos dessas uniões sairiam mais fracos geneticamente. Coisas desse tipo, disso pra frente, né? Então, a eugenia, né, que teve aí um forte precursor científico, inclusive, foi algo que fortaleceu mais ainda o racismo, né, vamos dizer assim, e o sexismo,
né? Foi algo que deu mais força. Então, por isso é tão importante a gente ter uma mentalidade aberta e crítica também com a ciência. Porque o que a ciência fala não é uma verdade absoluta. Já pensou se a gente ficasse com essa tese do Francis Galton até hoje? Né? Como é que estariam as coisas? E na época foi considerada a teoria científica, né? E que foi utilizada inclusive para muitas práticas terríveis. Então a gente também tem que sempre ter essa discussão ética, essa discussão mais ampla das ditas descobertas científicas, né? O que será que está por trás de tudo, né? A gente precisa olhar para isso. E aqui eu quero aproveitar e já fazer o link com a questão do teste de inteligência, que é uma coisa super, né, discutida e tem muitas dúvidas até hoje em relação às altas habilidades. Bom, uma coisa interessante para a gente saber sobre a questão da testagem de inteligência é que ela começa, no caso voltado, né, para altas habilidades, ali já no século XX, em torno da segunda década do século XX. Então, em 1916, um psicólogo chamado Lev Sterman, que é um grande nome aí dentro da psicologia, na área de inteligência, de testagem, né? Ou seja, ele já vem bem depois ali do Francis Galton, né? Ele é um psicólogo norte-americano e também outros autores na Alemanha. Eu anotei o nome deles aqui, Peter Stern, em 1922, né? Esses dois autores contemporâneos, né, um do outro, um na Alemanha e outro nos Estados Unidos, eles começaram a desenvolver escalas de inteligência. Então, as primeiras escalas, de fato, de inteligência, como a gente conhece hoje, elas começam a ser desenvolvidas nessa época, ou seja, em torno de 100 anos atrás, né? E o Lev Sterman foi um grande precursor dos testes de inteligência, lá na época também, né, com todas as questões envolvidas na época e tudo mais. E uma coisa muito interessante e importante para nós pensarmos a questão das altas habilidades é que o Lev Sterman, ele foi um dos precursores na construção de testes de inteligência para criança também. Então, isso foi uma coisa assim muito importante, porque você poderia começar a mensurar a inteligência intelectual já nas crianças. E os resultados das pesquisas da época, na aplicação dos testes da época, trouxe assim uma revelação muito assim, tipo, tirou as pessoas do seu lugar de conforto. Porque ao aplicar o mesmo teste em meninas e meninos, quais que foram os resultados? Os resultados foram muito semelhantes entre meninas e meninos, ou as meninas em quantidade, ou seja, a quantia de meninas que ultrapassou os meninos na testagem foi maior. Imagina o que foi isso para a época, onde Francis Galton há pouco tempo havia dito que as mulheres não tinham inteligência nenhuma. Tanto que não valia a pena nem estudar a inteligência das mulheres, porque só os homens eram inteligentes. Era isso que vigorava na época. Então, a testagem de inteligência, a partir do Lev Sterman e outros autores da época, quando aplicada em crianças e nas meninas, mostrou que as meninas pontuavam até mais do que os meninos. Nossa, isso foi uma coisa incrível para a época, né? Então, o Lev Sterman conduziu um estudo onde foram aplicados o teste Stanford-Binet, na época, em 1.000 crianças, né? E dentro desses 1.000, sem essa questão de ser menino ou de ser menina, né? Ele aplicou geral, independente da questão de gênero, né? E olha o que o Lev Sterman relatou, aqui as palavras dele, abrindo aspas, citando ele literalmente. Foi encontrada uma pequena, mas bastante constante superioridade das meninas, até os 13 anos de idade. Aos 14, no entanto, a curva para as meninas caiu abaixo da dos meninos. Fechando aspas. Por que será, né? Por que será que as meninas, até o início da adolescência, e vamos pensar, gente, há 100 anos atrás, 13 anos, 14 anos
ainda as crianças eram crianças, né? Uma menina de 13 anos, na segunda década do século XX, ela era considerada criança, tá? Ela não era adolescente. Adolescente, nem havia, né, esse conceito assim, de adolescente como nós conhecemos hoje, mas lembre da questão da menina com 15 anos, o baile de debutante, aquela coisa toda, que é quando ela era inserida na sociedade como mulher. Então não havia criança, adolescente, mulher adulta, tá? Havia criança e havia mulher adulta. E por isso, né, a apresentação dessa menina aos 15 anos, porque a partir dali ela era mulher e ela já podia casar, ser mãe e tudo mais. Então, se a gente pensa que 13, 14 anos, o termo está falando de criança ainda. Mas por que será, né, que até os 13 anos, essas meninas pontuavam mais nos testes e aquelas de 14 anos em diante já tinham baixo rendimento nos testes em relação aos meninos, né? Então a gente vê que essa questão, que é de 100 anos atrás, ela permanece hoje, porque isso ocorre até hoje, tá? A gente tem as pesquisas de hoje, contemporâneas, apontando isso também, que as meninas, quando são crianças, elas tendem a mostrar muito mais os seus talentos, e quando elas chegam no início da adolescência, elas tendem a esconder, né? Para não se mostrarem mais inteligentes do que os outros, do que outras meninas e principalmente do que os meninos. E tem toda uma questão de gênero envolvida nisso, né? E aqui eu quero retornar um pouquinho sobre a questão da percepção da mãe, que eu falei lá no início, né, da percepção do pai, mas a percepção da mãe, né, trazendo pesquisas atuais, né, nesse momento mais contemporâneas. O que as pesquisas mostram? Que as mães, elas tendem a olhar para a criança superdotada com mais, voltada a um olhar mais qualitativo das coisas, né? E a olhar de forma mais emocional, ou seja, ter mais afeto envolvido, mais sensibilidade afetiva do que os pais. Hoje, é claro que temos também muitos pais, muitos homens, né, que não se encaixam nesse padrão sexista que é dado a eles também, né, porque os homens também sofrem com sexismo. Difícil dizer se tanto quanto as mulheres, mas sofrem, porque um homem não pode apresentar um traço feminino, né, e ele vai sofrer com isso. Ou ele gostar de coisas de menina, né? Gostar de cor-de-rosa, gostar de boneca, gostar dessas coisas que dizem que é de menina, né? Então, sim, o sexismo também é muito opressor para os meninos. Então, hoje nós temos pais muito sensíveis também, existe sim, mas ainda o que predomina é a visão, a percepção da mãe com esse olhar mais emocional para essa criança, né? Esse olhar mais voltado para questões que nem sempre, né, esse pai, dependendo de como ele também recebeu toda essa educação sexista e tudo mais, vai ter, né? E aí, a pesquisa da Linda Silverman, né, que foi o que eu citei lá no início da live, ela vai trazer algumas questões que são muito comumente colocadas pelas mães. E eu quero citar algumas aqui para vocês terem uma noção. Ó, preocupações das mães em relação às suas crianças superdotadas. Como ela vai se encaixar com outras crianças? Será que vai ficar sozinha? O que o professor vai fazer com ela na sala de aula? Será que eu devo esconder os livros dela? Eu não quero que pensem, né, que sou uma mãe insistente ou um pai insistente também. Será que estamos fazendo o suficiente para nutrir as habilidades do nosso filho? Né? E assim por diante. E, gente, eu faço jus a esse estudo porque é isso que eu escuto. Tá? Eu trabalho com avaliação de altas habilidades de criança e adolescente. E essas perguntas chegam aos montes para mim. Geralmente, na verdade, até hoje, 100% das mães. Até hoje, nunca um pai veio perguntar esse tipo de coisa para mim. Mas as mães perguntam o tempo todo, tá? Então, além de ser uma pesquisa que está publicada sobre isso, eu também corroboro com a minha experiência como avaliadora de altas habilidades, né?
E buscar uma avaliação, buscar um atendimento, muitas vezes nem sempre é fácil, porque nem sempre há o apoio desse pai. Muitas vezes o pai é até contra, né? Às vezes a mãe quer fazer uma avaliação, a mãe percebe que a sua criança é diferente das outras, mas também vem uma pressão do pai contrário, né? Isso é até que comum demais de acontecer, né? Onde nem sempre esse pai considera a possibilidade que o seu filho seja diferente. E volta lá naquelas questões que eu falei um pouco mais antes, né, no início. Por exemplo, aquela questão, né, de que o homem tem que ser aquele que sempre tem sucesso, aquele que sempre... Porque ele é superior, né? Então, ele, né, dessa visão sexista, ele é superior, então ele não pode fracassar. Então, ou seja, isso vai criando uma teia de relações que desemboca, às vezes, lá nessa rejeição da avaliação de uma criança, né? Do seu filho, da sua filha, porque nem todo mundo se sente confortável com a ideia de ter um filho diferente do que se diz a média, né? Então, tem pesquisas também que dizem isso, que trazem essa percepção de que, no fundo, ou não tão no fundo assim, muitos pais e mães não querem ter um filho superdotado. Então, essa ideia, nossa, ter um filho superdotado é uma maravilha e tal, não é para todo mundo, não, tá? Porque ter um filho com altas habilidades, né, ou superdotação, vai exigir uma série de coisas, né, dessa família. E nem sempre, então, é tão fácil assim buscar por uma avaliação, nem sempre é tão fácil esse caminho, né, com essa criança. E então eu quero trazer aqui também uma outra autora que eu super indico o trabalho dela, que é a Anne-Marie Roper, tá? Ela tem uma perspectiva mais fenomenológica das altas habilidades e ela tem a seguinte definição para altas habilidades ou superdotação. Abrindo aspas aqui na fala dela. Superdotação é uma maior consciência, uma maior sensibilidade, uma maior capacidade de entender e transformar percepções em experiências intelectuais e emocionais. Fechando aspas. Olha que interessante a definição de superdotação da Anne-Marie. Eu acho muito interessante, né? Porque ela está olhando para outra coisa, né? E vocês percebem que nessa definição não tem rendimento? Aquela coisa que é o que rende, que é o que produz, né? Porque aqui é um outro modelo de superdotação, está olhando por um outro aspecto, um outro viés, né? E aí uma outra coisa que também a gente precisa ter em mente é que tem vários modelos, né, de superdotação, para a gente compreender a superdotação, que são modelos masculinos. Masculinos em que sentido? Porque olham para a criança superdotada, para a pessoa superdotada, com um viés que tem ali a questão por detrás, tem uma questão de gênero envolvida. Que, em alguma medida, pode não ser nem consciente, tá? Pode ser inconsciente mesmo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em modelos de rendimento, ou seja, que predomina o produto que o superdotado executa, né, que ele mostra, em vez de outras questões, a gente já começa a pensar nessa intersecção com a questão do gênero, né? Esse lugar, né, que é dado, por exemplo, para homens e para mulheres, né? Então, tudo isso está interligado em alguma medida, né? Claro que aqui a gente sempre precisa olhar com bastante atenção e cuidado para todas essas questões, né? Porque não é uma questão de taxar, né? Esse modelo aqui é masculino, esse modelo é feminino. Não. Mas é de enxergar essas nuances que estão por trás da forma como cada autor, cada autora olha para as altas habilidades, né? Então, se a gente comparar, por exemplo, vou trazer aqui um autor bastante conhecido no Brasil, que é o Renzulli. Olha a definição dele de altas habilidades e olha a definição da Anne-Marie Roper. É muito diferente, né?
e são complementares, né? Isso aqui também eu quero fortalecer. Eu vejo como visões complementares, elas não são antagônicas, porque todas elas são de modelos multidimensionais. Mas existe viés por detrás de cada uma desses modelos, de cada uma dessas definições. Tá? Então, uma outra questão bem interessante que a Anne-Marie coloca é a seguinte, mas aqui não é uma citação literal dela, tá? Ela diz assim, ó, eu acredito que a criança superdotada é emocionalmente diferente. O eu dela é estruturado de forma diferente, né? A profundidade da consciência dela é diferente, o centro da sua vida interior é diferente. E a sua visão de mundo é diferente e mais complexa. Então, aqui é uma perspectiva, né, para a gente compreender. Eu concordo com a Anne-Marie, né? A minha posição é de concordância com ela. Eu também consigo enxergar isso nas pessoas que são superdotadas, né? Homens e mulheres, independente daí da questão de gênero, né? Então, se a gente pensar nessa questão dos pais e das mães, o que é que essas pesquisas, né, trouxeram? Que enquanto o pai olha para o talento, né, tende a olhar para o talento como um rendimento, como uma realização, a mãe tende a olhar mais o talento a partir dessa perspectiva emocional e, consequentemente, ela quer ajudar essa criança, porque ela percebe que essa criança tem um sofrimento, né? Claro que aqui, de modo algum, essas duas perspectivas são totalmente separadas, né? Hoje nós temos também pais muito afetuosos que também olham para as questões emocionais. A gente também tem mães que olham mais para a questão do rendimento. Claro que a gente tem todas essas variações, né? Mas aqui, trazendo essa pesquisa feita um pouco lá atrás, né, e que ainda tem os seus resquícios, sim, hoje, né? E aqui eu gostaria de partilhar uma experiência minha com avaliações. O que geralmente eu percebo, por exemplo, nas avaliações, quando eu faço entrevista com os pais? Eu sempre chamo os pais, né? Independente se é um casal hétero, se é um casal, não importa, né? Os pais, não importa quem seja. Mas a maioria são casais hétero, né? A grande maioria que acaba aparecendo por busca de avaliação. Pelo menos até agora, né? E o que eu percebo? Existe uma considerável diferença nos casais, em sua maioria, não são todos, mas em sua maioria. Quem responde a entrevista é só a mãe. A mãe responde, né? Tudo que a gente vai perguntando, a mãe vai respondendo. Tem casais que o pai não diz uma palavra. E aí eu pergunto diretamente a ele, porque eu quero ouvir a perspectiva dele sobre aquela criança. Mas eu tenho que perguntar, porque ele não fala. Só a mãe toma conta sozinha da entrevista. Tem casais que já equilibram um pouquinho mais. A mãe fala, mas o pai também participa, né? E uma minoria de casais é mais ou menos equitativo, mas é uma minoria mesmo, né? Que eu posso dizer que é mais ou menos a participação equitativa. Então, a gente vê a diferença, tá? Na hora de entrevistar os casais. E que valeria uma pesquisa, inclusive, tive essa ideia agora. Isso dá uma pesquisa muito interessante, tá? Mas tem a ver, sim, com todas essas questões que a gente está conversando aqui. Eu vi que teve aqui, deixa eu ver, acho que teve uma pergunta. Deixa eu só voltar para eu não perder, né, aqui nos comentários. É um comentário e vem uma questão. Na minha turma de 2020, eu tinha apenas 2 meninas, né? O quanto você acha que o sexismo atrapalha a identificação das meninas com altas habilidades? O quanto? Eu acho que muito. Não dá assim para quantificar em número, né? Esse fenômeno, porque ele é extremamente de ordem qualitativa, né? Mas eu diria que muito. Porque quando a gente vai olhar o número de meninas e meninos identificados que a gente consegue, né, ter esse acesso na base de sistema e tudo mais, a gente vai ver que o número de meninos é de 60% a 80%.
Então, a cada 100, de 60 a 80 são meninos. Então, eu diria que atrapalha muito. E esse número daí, no caso, é um número verídico, inclusive ele está publicado no primeiro texto que eu mencionei aqui na live, que é aquele resumo expandido que eu mencionei. Está lá, essa estimativa. Então, sem sombra de dúvida, e isso vai refletir lá na formação adiante, por exemplo, num curso superior, né, na universidade. Dependendo do curso, ele é predominantemente masculino, entre aspas, né? Se tiver uma, duas mulheres no meio é muito. Tem curso que é predominantemente feminino, entre aspas, se tiver um homem no meio, quer dizer, muito, né? Então a gente vê isso muito nitidamente. Isso é muito gritante. É só olhar a formação em nível superior, né? Que a gente vai encontrar isso, assim, muito delimitado em muitos tipos de formação. Dependendo da área, tem pouquíssimas mulheres. E dependendo da área, também tem pouquíssimos homens. Então, será que as pessoas não se interessam por esses cursos? E se não se interessam, por que será que não se interessam? Ou será que elas não têm oportunidades para estar, né, nessas formações? Então, são muitas questões, né, que a gente precisa, sim, né, questionar e continuar debatendo. Assim, o debate ele está totalmente em aberto, né, em relação a essas questões. E seguindo então, aqui mais especificamente sobre essa questão, né, do racismo e do sexismo juntos, eles tomam muitas formas. Então tem muitas maneiras deles se mostrar nas relações. Tem maneiras que são muito escancaradas e tem maneiras que são subliminares, né? Mas que ele está ali, né? Porque é um tipo de relação, né? O sexismo e o racismo não são entidades abstratas, são relações, são modos de ser, são modos de pensar e de agir no mundo, uns com os outros, né? Seres humanos entre si. E o sexismo, por exemplo, traz muitas barreiras para as mulheres, traz para os homens também, tá? Mas eu diria que principalmente para as mulheres. Traz barreiras para os homens, por exemplo, quando um homem quer ter um trabalho ou uma profissão que dizem que é de mulher. O sexismo está ali, né? O preconceito contra aquilo, né? Por quê? Mas porque é de mulher, entre aspas. Então, vamos dizer assim, que o sexismo na relação com os homens, ele afeta, é claro que sim, né? Mas ele está sempre ligado com o fato da mulher ser inferior. Por que tal coisa não é adequado para um homem fazer? Porque aquilo é de mulher. Ou seja, então é ruim. Né? É ruim ser daquele jeito, porque daquele jeito, quem é daquele jeito são as mulheres. Aquela coisa de, porque você não pode ser sensível demais, você não pode ficar por aí chorando, né? Mostrando suas emoções. Por quê? Porque isso é coisa de mulher. Então é ruim. Essa associação do que é feminino é uma coisa ruim, é uma coisa negativa. Então, essa é a base do sexismo, que afeta os homens também, é claro, mas ele sempre está com base na comparação, né, de que aquilo que é da mulher não é bom, que é da mulher, né, como se não fosse do homem também, ter emoções, sentir dor e tudo mais, né. Bom, então, o sexismo, ele vai levantar muitas barreiras internas e externas para o desenvolvimento das mulheres. E das mulheres superdotadas nem se fala, né? Sem sombra de dúvida. Vai levantar aí uma imensidão de barreiras que, volto a dizer, né, ao trabalho da Christine Winterbrook, onde ela fala de barreiras para as mulheres, né, as barreiras internas e as externas, que eu fiz uma live para cada. Lá eu discuto e trago o trabalho dela com muito mais profundidade. Aqui eu só vou mencionar, né? Mas tudo isso tende a gerar uma grande vulnerabilidade para a pessoa superdotada, para as meninas e para os meninos também, né? Para ambos. E pensando que as pessoas, né, com altas habilidades, todas elas, independente do seu gênero ou
da sua raça, né? Aqui no sentido dos seus traços físicos. Independente disso, são pessoas todas, né, que apresentam um alto nível de sensibilidade. Então, tudo isso é sentido também com muito mais intensidade. Então, aquela prática racista, aquela prática sexista que é direcionada a todos, a pessoa superdotada, ela vai ser muito mais sensível ainda a isso, né? Então, os danos, os prejuízos dessas práticas são muito grandes para a pessoa superdotada, né? Independente de quem ela seja, né? Aqui eu não tenho dados de pesquisa direto assim para poder trazer para vocês, porque esse tipo de coisa não é pesquisado no Brasil. Não é. Ou pelo menos ainda não está sendo publicado isso, né? Então a gente precisa sim estudar isso com urgência. A gente precisa estudar os efeitos do sexismo e do racismo nas pessoas com altas habilidades. É um tema que é difícil imaginar que em pleno século XX, né? A gente quase entrando aí na terceira década do século XX, a gente não tem aí teses de doutorado, a gente não tem livros sobre isso, ou artigos, enfim, né? Sendo que é uma coisa tão importante, né? Faz parte do dia a dia de todos nós, de alguma forma, né? Então, eu queria também mencionar uma outra autora que trabalha muito essas questões. Ela se chama Wendy Rodel, tá? E ela discute a questão da vulnerabilidade da pessoa com altas habilidades, né? E os efeitos, né, de tudo isso que eu falei na pessoa com altas habilidades. Por exemplo, isso leva, tudo isso, né? Racismo, sexismo, são elementos que podem levar a pessoa a ter, por exemplo, um perfeccionismo muito exacerbado, ou seja, de achar que ela tem que ser muito perfeita para atender essas demandas sociais todas, né? De ter expectativas irreais sobre si mesmo, ou seja, de ter uma série de efeitos devido a todas essas cobranças e toda a violência que perpassa essas relações. Por quê? O sexismo e o racismo são relações violentas, são relações de violência entre uma pessoa e outra, né? Então, isso vai afetar o autoconceito dessa pessoa, vai afetar as suas crenças de autoeficácia, vai afetar a autoestima, vai afetar tudo isso, ou seja, vai colocar essa pessoa com muito mais possibilidade de estar vulnerável emocionalmente, e isso levar a várias outras consequências, como eu sempre tenho trazido aqui nas lives sobre a questão do adoecimento psicológico e físico, né? A uma qualidade de vida muito menor do que seria se nós tivéssemos uma construção de relações diferentes, né? E uma questão que a Wendy coloca, e que eu quero fazer o link com a questão do racismo em especial, é quando ela fala de conflitos de papéis, né? Esses conflitos entre, mas quem eu sou, né? A partir do que estão dizendo de mim, né? Isso fica muito afetado, né? Muito intenso, é muito intenso isso para a pessoa com altas habilidades, porque nós começamos a nossa vida pelo olhar do outro. Isso é fato, todos nós. Nós não temos um olhar nosso, né, inicial sobre nós mesmos. O olhar que nós temos inicialmente é o olhar do outro. E se o olhar que eu recebo do outro é justamente esse olhar de alguém que diz que eu sou uma pessoa toda errada, da forma que eu sou, se eu sou uma pessoa que sou incapaz, que eu sou uma pessoa inferior. E aqui, sim, por conta da questão do gênero e por conta da questão da raça. E isso é muitíssimo forte no Brasil. Trazendo aqui a fala da Sueli Carneiro, né, aquela que eu citei lá mais no início da live. Então, nós somos um país, nós nos tornamos um país em que a nossa base inicial foi as relações de violência. Porque primeiro nós somos colonizados, para começar. Depois veio o regime econômico de escravidão.
que durou muito tempo aqui no Brasil. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão no mundo, para você ter ideia. E quando a escravidão foi abolida, né, ou seja, tá, não temos mais escravidão, ok. Mas o que é que foi feito para atender a população que era até então escravizada? E aqui uma coisa muito importante, né? As pessoas negras, elas não eram escravas, elas foram escravizadas. É muito diferente uma coisa da outra, né? Porque quando eu digo que alguém é escravo, é escrava, é como se a pessoa ela já fosse, digamos, nasceu assim, né? A natureza dela é de ser escravo ou escravo. Mas não, são pessoas que foram escravizadas por outros. Então é muito diferente uma coisa da outra. Então, essas pessoas que foram escravizadas aqui no Brasil, quando foi abolida a escravidão e tudo mais, elas ficaram completamente desamparadas. Elas não receberam o auxílio para que elas pudessem ter uma vida digna. Elas foram completamente abandonadas. E nós temos efeitos disso até hoje, na mentalidade, né, da população, especialmente, claro, a população branca, né? Ah, toda pessoa branca é racista? Não. Mas uma boa parte é. Aqui no Brasil, sim. Uma boa parte ainda é, vamos dizer, né? Então, aqui eu quero fazer o link com a questão da ideia de democracia racial, que é fortíssima aqui no Brasil, e que se a gente não compreende essas questões, a gente não situa a pessoa superdotada no meio disso tudo, né? A gente vê as coisas como se fossem completamente desconectadas. E o que eu estou tentando hoje, né, nesse primeiro momento, nessa primeira live sobre esse assunto, é tentar começar a fazer essas conexões, né? O que é o mito da democracia racial? Tá? O mito da democracia racial é aquele onde a gente usa, né, aqui no Brasil, um argumento, ou seja, a argumentação de que a miscigenação, ou seja, a mistura, né, ela, na verdade, ela desracializa a sociedade. Ou seja, então, nós temos uma sociedade miscigenada, é uma sociedade que tem branco, que casa com negro, etc, e tal, e ainda tá tudo bem, então não tem racismo. Olha só, é isso, em palavras bem simples, tá? Então, esse argumento faz com que, tenta fazer com que a gente acredite que não existe racismo no Brasil. Porque olha só, aqui no Brasil os brancos casam com os negros. E vice-versa, tem filho, olha só, tá tudo bem, né? Então, isso visa, esse mito da democracia racial visa ocultar as relações de racismo, visa ocultar as relações de desigualdade, tá, em relação a tudo isso. Então, se eu parto da ideia de que não tem raça, porque aqui no Brasil somos todos iguais, não tem raça aqui no Brasil, então não tem diferença. E se não tem diferença, então não tem racismo. Então por que é que nós estamos discutindo sobre uma coisa que não existe? É aí que está a sacada do mito da democracia racial e que é fortíssimo aqui no Brasil. Tá? Fortíssimo, né? E isso faz com que as pessoas, principalmente as pessoas negras, e eu diria sobretudo as pessoas negras, aqui nas palavras da Sueli Carneiro, essas pessoas, elas não conseguem aprender quem elas são e o que elas querem ser, porque acabam ficando perdidas. Poxa, mas quem eu sou? Parece que eu não tenho lugar, né, na sociedade. E isso, gente, é muito real quando a gente ouve as pessoas negras de perto. Isso é muito verídico, isso é muito real. Então, a pergunta é como é que isso não afeta o desenvolvimento dos talentos quando é uma pessoa superdotada? Como que não vai afetar? É claro que afeta, né? É claro que afeta ser uma mulher negra. É muito diferente de ser uma mulher branca no Brasil. É muito diferente ser um homem branco e um homem negro no Brasil. Então, e isso tende a ficar oculto,
como se não existisse. Porque, afinal, se não existe, não vamos mexer no status atual das coisas, né? E esse pessoal que vem falar de raça, de gênero, que nem eu e muitos outros, esse pessoal tá querendo fazer balbúrdia. Né? A gente é rebelde, né? Somos os rebeldes que estamos aqui falando de coisa que não existe. Afinal de contas, somos todos iguais. Né? Esse é o discurso. Né? Então, uma outra coisa que a Sueli Carneiro discute, e eu acho fundamental, eu quero trazer aqui, mencionar, é a questão da branquitude e da negritude, né? E a branquitude, ela é vista como diversa, mas a negritude não. Então, os negros são todos iguais. Entre eles não tem diversidade. Mas entre os brancos tem. Né? Ou seja, a branquitude é diversa. Ou seja, é dado o direito à diversidade para a branquitude, mas para a negritude não. E, pessoal, se ficar um pouquinho torto aqui a imagem, eu tô conectando o cabo que tá acabando a bateria, tá? Então, só um pouquinho. Se tremeu um pouquinho também é por causa disso. Pera aí. Aqui, pronto. Conectei. Então, ou seja, o que a Sueli Carneiro quer dizer com isso? Ela quer dizer que as pessoas brancas recebem o direito de serem diversas. Vou dar um exemplo para ficar mais palpável. Tem a pessoa branca, por exemplo, com o cabelo dito castanho, que nem o meu. Eu já ouvi duas versões para o meu cabelo. A minha família, que é uma família fortemente de descendência alemã, onde o cabelo é fino e loiro, eles diziam, né, que o meu cabelo é castanho. Então, o meu cabelo não é loiro, é castanho. Comparado com o cabelo, né, do restante ali da família. Mas eu já ouvi de outras pessoas que o meu cabelo é loiro, seria um loiro mais escuro, do ponto de vista de outras pessoas. Então, ou seja, aqui só para falar do elemento cabelo, não vou nem falar do restante das outras coisas. Mas eu sou vista como branca e sou, ou seja, a forma, né, como eu ocupo lugar no mundo, aqui nessa sociedade, a partir do olhar do outro, é como uma mulher branca. Mas existe a mulher branca que tem o cabelo bem loiro, um loiro claro. Tem a mulher branca que é ruiva, né? E tem a mulher branca com N outros traços. Isso é diversidade. E aqui mulher branca e homens brancos também. Né? É diversidade. É disso que a Sueli Carneiro está falando. Ou seja, nós, pessoas brancas, né, e aqui eu acabo me incluindo, devido, né, às origens, a traços, enfim, temos direito à diversidade. Enquanto as pessoas negras não é assim que funciona. Não é assim para elas. Né? E é só a gente ouvir as pessoas negras que a gente vai ouvir esse tipo de relato. Não, aqui não é uma questão só de pesquisa, não é a pesquisa que está dizendo. As pessoas dizem, basta a gente ouvi-las. Né? E falando nisso, né, em ouvir, né, eu já vou também fazer menção a um canal que eu quero convidar vocês a conhecerem. Então, só um instante que eu já chego. Antes disso, antes de eu falar desse canal no YouTube, eu só quero fazer uma breve menção à questão do apartheid. Né? O apartheid racial. Apartheid é uma palavra que significa segregação. Tá? A gente tem vários momentos da história que houveram apartheids, mas um dos nossos mais conhecidos é o da África do Sul, né, onde foi instituído um regime de segregação, de separação racial, um regime político, né, na África do Sul, que foi entre 1948 e 1994. Então, olha que recente que é isso, né? E o que quer dizer o apartheid? É um regime político instituído, oficializado, que beneficia as pessoas brancas declaradamente. E quer dizer que, por exemplo, as pessoas negras têm determinados lugares que elas não podem frequentar, é proibido a pessoa negra entrar. Por exemplo, ônibus. Existe ônibus para brancos e ônibus para pessoas negras.
Para pessoas brancas e para pessoas negras é separado. Não pode. Escolas para pessoas negras, escolas para pessoas brancas. Determinados espaços de trabalho não pode haver negros, só pessoas brancas. Então, isso é um apartheid instituído como regime político, que foi o que ocorreu, por exemplo, na África do Sul. E aqui no Brasil, é claro que dizem que não tem apartheid, né? Mas tem. E ainda, pior, o apartheid aqui no Brasil, ele é extremamente camuflado. Porque como ele não é um regime político oficializado, a gente acha que não tem. Porque, mas num shopping, por exemplo, tem pessoas brancas, tem pessoas negras. Numa escola, numa universidade, tem pessoas brancas, tem pessoas negras, todo mundo pega o mesmo ônibus. Ok, essas dimensões existem, mas aqui no Brasil a gente tem um apartheid que é psicológico. É um apartheid que está nas relações e de forma muito camuflada. Então, o nível, né, de preconceito com relação às pessoas negras no Brasil vem sim de uma perspectiva de segregação social, de segregação racial, né? E a prova disso, chegando já aqui ao final, né, eu já estou chegando próximo ao final da live, que eu quero mencionar o canal da Natália Romualdo e da Maristela Rosa, que são duas moças negras, e o canal dela se chama Papo de Preta. Eu indico muito esse canal, elas também estão aqui no Instagram, né? Eu sigo elas no Instagram, sigo o canal delas. Porque no canal elas falam de várias coisas, né, nesse sentido, voltado à questão do racismo, do sexismo. É extremamente esclarecedor as questões que elas trazem. E tem um vídeo que chama Frases Racistas do Cotidiano, que elas gravaram. Tá lá no canal delas. E eu quero mencionar para vocês somente algumas frases que são comuns serem ditas aqui no Brasil. Tá? Não vou aprofundar cada uma, eu vou só mencionar, porque a Natália e a Maristela discutem isso e comentam isso lá no vídeo delas. Tá? Então eu vou parafrasear aqui o que elas trouxeram no vídeo. Exemplos de frases racistas. Morena cor do pecado. Né? Tem um monte de coisa racista aqui, né? A mulher negra, quando ela recebe o adjetivo de exótica, quando alguém diz para uma mulher negra, você é exótica, gente, isso não é elogio, tá? Isso é racismo. Da onde? Por que uma mulher negra é exótica e a mulher branca não é? Então, tem muita coisa por trás dessas falas. A mulher negra, quando alguém diz para ela, você é uma mulata tipo exportação. Olha que coisa mais absurda, né? E geralmente a mulata, né, a Natália e a Maristela explicam no vídeo, é um termo usado para a mulher negra de pele mais clara, não a mulher preta propriamente, mas a mulher mais de pele um pouco mais clara, é negra, mas da pele mais clara, então ela é chamada de mulata. Gente, isso é uma ofensa imensa, é extremamente racista chamar uma pessoa de mulata, de mulato, e de moreno e de morena também, é a mesma coisa, né? Olha essa aqui que elas trazem. O seu cabelo é igual de bandido, quando não está preso, está armado. Olha que horror, essa aqui é chocante. Eu fiquei chocada com essas frases, né? E tem outros dizeres, né? Não sou tuas negas. Né? Quando alguém às vezes fica irritado com a outra, tipo, não me trata assim, diz, não sou tuas negas. Né? Extremamente racista isso. O fazer nas coxas, tipo, quando um trabalho é mal feito, né? Fulano leva nas coxas, faz nas coxas. Tem a ver com o racismo. Por quê? Porque a origem dessa expressão é quando as pessoas escravizadas faziam telhas nas coxas. Porque qual que era o molde que tinha para fazer telha? Era a coxa. E é claro que cada pessoa tem um tamanho, né? A Natália e a Maristela explicam bem isso. Cada pessoa tem um tamanho, a sua coxa não é igual. Então saía as telhas tudo disforme, porque eram feitas por diferentes pessoas. Então fazer nas coxas quer dizer que a coisa fica mal feita.
Mas não é que ficava mal feito, é porque cada pessoa é diferente. Como é que as telhas iam sair sincrônicas, né? Essa é uma coisa impossível. Então é aí que está a origem dessa expressão aqui no Brasil, que é inclusive muito comum. Eu já ouvi vários disso daqui, gente, eu já ouvi mais de uma vez, né? Ou então ainda, pior, aquilo ali é serviço de preto. Olha, gente, é vergonhoso isso, mas como as pessoas brancas gostam de falar isso. Eu já ouvi isso de muita gente branca. E eu sinto muita vergonha disso. Sinto mesmo. Né? Dizer, tal coisa é coisa de preto. Isso é serviço de preto. Né? Como para dizer que aquele serviço ficou ruim, que aquele ficou mal feito. Né? Outro termo também muito usado aqui no Brasil, que é o verbo denegrir. É extremamente racista o uso desse verbo. Denegrir significa tornar negro. Só que o que é o denegrir? Tem a ver é uma coisa pejorativa, né? Fulano tá denegrindo a imagem do ciclano, por exemplo. Ou seja, é uma coisa ruim, né? Tá difamando. Quando a gente diz, fulano tá difamando o ciclano, tá denegrindo. Esse verbo, ele se circunscreve dentro dessas falas racistas, né? Associando o tornar negro com uma coisa ruim, né? E por último, mas lá no vídeo, se vocês quiserem assistir depois, a Natália e a Maristela vão falar mais frases, aqui eu peguei somente essas, que é a tal da inveja branca, né? Mas ter a inveja branca, tudo bem. Ou seja, a gente põe cor na inveja, né? Não tem problema se eu tô com uma inveja branca de uma pessoa, né? Então, agora, a grande questão é, como é que tudo isso não vai afetar a menina negra pobre? Vamos pegar as três intersecções. A menina, a superdotada, que é menina, tem questão de gênero, que é negra, e que no Brasil a tendência dela é ser pobre, por conta de todo esse histórico, né, de abandono, de desamparo social, né, do próprio histórico da escravidão, né, dos seus ancestrais, da perda da sua identidade, né? Tudo isso incide nessa pessoa superdotada, sim, né? É muito mais difícil para uma mulher negra conseguir determinadas realizações do que a mulher branca, e nem se diga do homem branco, né? Aqui eu não estou falando tanto dos homens negros hoje diretamente, porque eu quero mais falar mesmo das mulheres, tá? Essa questão do sexismo, né, é voltado mais para as mulheres. Mas também os homens negros sofrem muito. Tá? Quem sabe aí adiante eu possa fazer uma live um pouco mais específica falando dos homens negros. Mas hoje, de fato, eu quis falar mais das mulheres, tá? Então, o público mais vulnerável que tem no Brasil são as mulheres negras. Isso é só a gente pegar qualquer pesquisa na área de gênero, qualquer pesquisa na área de interseccionalidade, que vai nos mostrar isso. Porque é como se fosse uma hierarquia, né? Dentro dessa perspectiva de sociedade racista e sexista. Primeiro vem o homem branco, aí depois vem a mulher branca, aí vem o homem negro e a mulher negra. Né? Alguns estudos que eu já li trouxeram essa análise, né? Na ordem dos benefícios sociais. E um outro dado chocante de uma pesquisa que eu li mostra que se o Brasil fosse aquele estudo feito, né, pelo IBGE, que levanta a questão do poder aquisitivo, da questão econômica, de acesso a serviços e tudo mais. Aquela pesquisa que o IBGE faz, se fosse feita apenas com a população branca no Brasil, colocaria o Brasil muito mais à frente no ranking mundial de qualidade de vida. Do que, no caso, né, a pesquisa é feita com todas as pessoas, independente, né, da sua raça. Então, a gente vê o quão é grave essa questão, né? Porque a estimativa, né, de que se fosse feita aquela pesquisa com a população branca, a gente estaria mais de 30 pontos de diferença no ranking mundial.
do lugar que o Brasil ocupa hoje. Então a gente vê que existe, segundo a Sueli Carneiro, ela diz isso, e aqui eu estou parafraseando a fala dela. Existe dois Brasis. Existe dois países num só. Existe o país dos brancos e existe o país dos negros. Existe apartheid? Sim, e aqui sou eu que estou dizendo, tá? Aqui já não é necessariamente a fala da Sueli Carneiro, mas para mim, é nítido, eu enxergo isso aqui no nosso país. Né? Porque as pessoas negras não recebem o mesmo tratamento das pessoas brancas. E se não recebem o mesmo tratamento, existe sim um apartheid. Por mais que ele não seja uma política instituída lá, tal qual foi na África do Sul. Né? Então, e aí existe sim o mito da democracia racial, que é para a gente fingir que está tudo bem, para a gente fingir que não tem racismo e que todos são iguais, mas não são, porque não recebem os mesmos benefícios, os mesmos direitos não são garantidos. A nossa Constituição garante, mas na prática isso não acontece. Então, quando a gente pensa em altas habilidades, não tem como a gente não olhar para essas questões, porque se a gente não olhar, nós vamos continuar só identificando os brancos. Essa que é a realidade. E a gente vai identificar muito mais os meninos do que as meninas. Porque eles vão chegar muito mais até nós, profissionais que trabalhamos com identificação, principalmente nas crianças e adolescentes, vai chegar muito mais os meninos do que as meninas. Na escola, né, os meninos vão ser mais vistos que as meninas. Os meninos brancos vão ser mais vistos do que os meninos negros e as meninas negras. Então, a gente precisa muito discutir isso. É uma urgência, isso já é para ontem. Né? E, por enquanto, as discussões são muito superficiais, são muito assim... É muito raso ainda, né? Parece que a ciência ainda não acordou para isso, né? Tô falando aqui a ciência dentro das altas habilidades. Eu nunca vi até hoje um mini curso sobre isso num evento de altas habilidades, uma palestra de abertura ou de encerramento ou de qualquer coisa que discutisse raça, gênero e classe social nas altas habilidades. Eu ainda não vi, pode ser que teve ou não tenha participado. Mas a gente precisa, né, urgentemente. Porque senão nós vamos continuar perpetuando, sim, a exclusão social. E todo esse papo de inclusão, isso vai tudo por água abaixo. Né? É uma sociedade inclusiva, etc e tal. Vai tudo por água abaixo. Né? Então, a gente precisa levar isso para todos os espaços, dentro das possibilidades, oferecer maiores oportunidades, sim, para as pessoas negras, porque elas têm esse direito. Né? Nós precisamos, sim, de políticas afirmativas. Aquilo que não foi feito lá, quando se assinou a lei de libertação das pessoas escravizadas, a gente precisa fazer agora. Isso, se não foi feito antes, tem que ser feito agora. E todos nós podemos contribuir para isso de alguma maneira. Né? Então, nesse sentido que eu acabei levando um pouco mais de tempo para fazer uma live sobre esse tema, porque eu também estava no meu processo de compreensão de tudo isso para poder organizar melhor, né, essas informações todas e trazer algo, né, aqui num sentido mais de problematização mesmo, muito mais de problematizar do que de trazer respostas, até porque muitas coisas já estão aí e só não vê quem não quer. Né? A gente tem sim muitas pesquisas na área de gênero, na questão racial, da interseccionalidade com classe social, que não é específico de altas habilidades, mas é de um público mais geral. Então tem sim muita coisa já publicada, tem muita coisa que já está sendo discutida, mas a gente precisa avançar muito mais. Né? E falar de educação especial é tocar nessas questões. Não tem como falar de educação inclusiva, educação especial,
se a gente deixar de lado as questões de gênero, deixar de lado as questões de raça, continuar acreditando que não tem raça, que somos todos iguais, esse papo, né, de que não, nós somos todos iguais. Não, nós não somos, nós somos diferentes. Mas a diferença não é uma coisa ruim, a diferença é uma coisa positiva. A gente cresce com a diferença. A gente não tem que ser igual. Não temos que ser todos iguais. Porque nós não somos, né? Primeiramente, nós não somos. Mas é a forma como a gente olha para a diferença é que precisa mudar, com urgência, né? Aqui eu vi que tem comentários, tá? Então eu vou dar uma passada nos comentários e aí eu já encerro por hoje, tá bem? Às vezes tem mais alguma pergunta. E desde já, né? Essa live aqui, tomara que mais pessoas, né, tenham acesso a ela e que desperte, né, essas questões em mais gente, né, que dentro da área das altas habilidades mesmo, aqui diretamente, né. Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui temos uma pergunta. Quantas meninas, mulheres negras já foram identificadas por você como superdotadas? Tá, deixa eu pensar. Olha só, é tão pouco que eu tenho que lembrar. 2. Vamos pensar assim de 10, pegando uma margem, né? De 10, uma. Acho que até mais. Eu acho que em torno aí de dá mais. A cada 20, mais ou menos umas 20 mulheres, uma negra. Adulto, né? Que é o meu público principal. Criança é mais difícil, porque a maioria que vem são meninos. É bem menos famílias de meninas que procuram por avaliação. Gente, isso é uma realidade. De cada 10 avaliações de criança, adolescente, não dá nem metade de meninas, dá menos, bem menos. Dá umas 2, 3 meninas, olha lá. Então, ou seja, já chega menos meninas para avaliação. E meninas negras, então, ou seja, cai mais ainda, né? Então, agora, né, eu passando aqui em mente as mulheres que eu já avaliei, uma por uma, todas brancas, né? Já avaliei mulher negra? Já, mas eu lembro de uma, que é negra, ou seja, aqui dentro, né, de todos os tons possível de ser negra. Uma. E isso é uma coisa assustadora, né? Eu acho isso muito assustador. É assustador que isso ainda ocorra em quase terceira década do século XX, né? Então, é um tema, né, de suma urgência a gente discutir e fazer, né, algo em relação a isso. Deixa eu ver, gente, se tem mais alguma questão. Eu estou vendo aqui os comentários, tá, de vocês. Eu não estou lendo todos os comentários, mas eu estou lendo. Então, quando eu vou passando, eu já estou lendo aqui os comentários que vocês fizeram. Uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar, e foi mencionada aqui, que mulata faz menção à cor da mula. Exatamente, eu acabei esquecendo de mencionar isso. Obrigada, tá? Pela menção a isso, porque de fato é isso mesmo, né? Vem da expressão da mula, né? Da cor da mula. Só um instante, gente, que eu estou aqui subindo, tá? Tá, acho que não tem mais questões. Bem, então, eu me encaminho agora ao final, tá? Eu realmente desejo que a partir dessa live venham outras pessoas também trazer os seus olhares, trazer discussões em relação a isso especificamente, né, da interseccionalidade, da questão de raça, da questão de classe social, da questão de gênero. Essa live, ela teve esse objetivo mais geral, né? Eu trouxe algumas informações, mas nenhuma delas muito mais aprofundada, porque justamente é uma primeira live que eu estou fazendo nessa temática.
Ela é uma live muito mais assim de início mesmo, né? Como se fosse algo introdutório. Né? Ela é uma live introdutória a essas questões todas. E daqui para frente eu estarei fazendo outras lives, onde aí sim eu vou abordar coisas mais específicas nesse tema, né? Conforme também as pesquisas que eu for encontrando. Pesquisa no Brasil praticamente não tem, né? Tem alguma coisa, mas é muito superficial ainda. Por exemplo, pesquisas sobre a questão de raça, né? De altas habilidades e raça. Eu desconheço. Se alguém já viu algo, passa para mim, por favor, porque eu não encontrei ainda. Sobre a questão de gênero, eu já encontrei alguns artigos, mas ainda é muito pouco. Tipo, a produção científica é muito pobre nesses temas aqui no Brasil. Fora do Brasil a gente encontra bastante coisa publicada, mas aí é voltado ao contexto daquele lugar, né? Por exemplo, a gente vê muita pesquisa dos Estados Unidos relacionada à questão de raça, de gênero, mas aí é o contexto de lá, que é diferente do nosso. Né? Claro que é super importante conhecer esses outros contextos, mas nós precisamos, né, produzirmos conhecimento, nós mesmos falarmos do que acontece aqui, né, para podermos encontrar soluções. Então, a questão científica precisa se aprofundar nesses temas, né, porque se a gente não fizer isso, nós vamos continuar tendo esse mesmo cenário, né, que é de sofrimento das pessoas negras, que é de sofrimento das mulheres, né, brancas e negras, mas principalmente as mulheres negras, porque sim, as mulheres negras sofrem mais que as mulheres brancas. Não que sofrimento possa ser quantificado, né, mas tem situações que as mulheres negras passam desde que nascem, desde que são crianças, e que as mulheres brancas não passam. O que não quer dizer que eu estou desmerecendo o sofrimento da mulher branca, de modo algum. Né? Mas tem coisas, gente, que as mulheres negras vivenciam desde crianças pequenas. E que a mulher branca pode nunca vivenciar a vida dela inteira aqui no Brasil. Tá? Então, isso é importante, a gente precisa olhar para isso. E olhar para o sofrimento de uma pessoa não quer dizer desmerecer o sofrimento da outra. Né? Quando eu digo que a mulher negra sofre mais, não quer dizer que, então a mulher branca deixa ela lá porque ela tá bem. Não, não é isso. Mas a gente precisa olhar para a realidade, e a realidade é essa. Né? Eu quero dar um exemplo, e aqui aí esse exemplo vai fechar a live, né? Eu termino a live, que é um exemplo meu. Né? Eu posso falar isso do lugar de mulher branca que eu tenho na sociedade, né? Tem coisas que eu nunca ouvi na minha vida, e do jeito que as coisas estão no Brasil, provavelmente eu não vou ouvir tão cedo. Mas que eu sei que as meninas negras, as mulheres negras, ouvem isso desde pequenas. Um exemplo é o quanto o cabelo da mulher negra é feio. Isso, gente, faz parte do cotidiano da mulher negra. Dizer que o cabelo dela é feio, que o cabelo dela é ruim, né? Que o cabelo dela, né, não para arrumado, que isso, que aquilo. Esse é um exemplo nítido. Alguma vez alguém criticou meu cabelo? Nunca. Meu cabelo nunca foi criticado. Tá? Então é só para dar um exemplo. Mas o que é isso? Isso é uma coisa mínima. Não, não é. Quando eu critico uma pessoa, quando eu digo que alguma coisa do corpo dela é feio, é ruim, eu estou afetando o desenvolvimento do senso do eu dessa pessoa. Como que ela vai se enxergar no mundo? Ela já vai se enxergar como uma pessoa de desvalor. Então, não é pouca coisa. Né? E pense esse tipo de coisa sendo repetido durante anos da vida. É claro que vai afetar a autoestima da pessoa. É claro que isso vai trazer prejuízos para ela. Né? Então, eu dei o exemplo do cabelo, que é o que aconteceu comigo. Meu cabelo nunca foi criticado. Até hoje. Nunca.
E aqui não é exagero, é nunca mesmo. Eu nunca recebi uma crítica que o meu cabelo é feio, que o meu cabelo é, não para arrumado, que o que vai fazer com o meu cabelo. Nunca esse tipo de coisa chegou até mim. Mas é o cotidiano das meninas negras, é o cotidiano das mulheres negras. Né? Para dar um pequeno exemplo. Que desse pequeno exemplo se soma uma infinidade de outros. Né? Então, a gente precisa olhar para isso urgentemente, né? Digo e repito. E a partir então disso agora virão aí outras lives que eu ainda quero fazer e eu espero que mais pessoas também façam isso, né? Precisamos de mais pessoas falando sobre isso. Pessoas brancas, pessoas negras, todo mundo, né? Todo mundo. Mas, principalmente no Brasil, para quem nasce branco ou branca, a responsabilidade é muito grande. Porque precisamos sim tomar um lugar nessa discussão, precisamos sim tomar consciência de tudo isso e precisamos sim reparar o que foi feito. É nossa responsabilidade fazer isso. Não basta apenas não ser racista. Porque tem muitas pessoas brancas que não são racistas. Uma boa parte é, mas tem uma parte que não é. Mas não basta também não ser racista. Apenas isso é muito pouco. Né? A gente precisa fazer algo. Né? Todos nós, em alguma medida, especialmente as pessoas brancas. Então, é uma questão polêmica, gera nessa polêmica, e talvez também por isso não haja tanta gente que fale sobre isso tão abertamente. Né? Mas eu e outras muitas pessoas mais estamos falando e vamos continuar falando até que a gente tenha alguma mudança que seja real na vida das pessoas, de todos e de todas, sem que se coloque o gênero e a raça e que haja mudança na questão da classe social, que também perpassa pela questão econômica totalmente, né? Mas sem que gênero e raça seja motivo de segregação. Né? Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui, acompanharem esse tema que é tão, né, que mexe conosco, que mexe com todos nós. Muito obrigada, tá? Pelos comentários. Eu não li todos aqui em voz alta, mas eu li quando eu fui passando. Então eu li os comentários de todo mundo. Isso porque eu tenho uma leitura muito rápida, tá? Realmente eu ponho o olho assim, eu leio com muita rapidez. E super agradeço vocês estarem aqui. Quem participou também até uma altura da live, talvez não pôde continuar, enfim, né? Mas fica o meu agradecimento, fica a minha gratidão por vocês estarem aqui ouvindo, né? E também participando, também falando, né? Cada um no seu momento, cada um que sentiu vontade de comentar ou mesmo as perguntas que foram feitas. E a gente segue juntas e juntos, né? Porque a gente precisa escolher o mundo que a gente quer viver. E eu não quero continuar vivendo num mundo onde existem pessoas que são discriminadas e que sofrem violência por causa do seu gênero, por causa da sua cor, e a maior violência de todas, que é a desigualdade econômica. Isso é inadmissível em pleno século XX. Então, eu não quero viver nesse mundo. E eu sei que eu sozinha não vou mudá-lo. E talvez não vai dar tempo. Eu vou morrer e vai continuar ainda muita coisa a ser feita. Mas enquanto eu estou viva, eu quero fazer alguma coisa. Né? E eu espero que mais pessoas também queiram. E se quiserem, venham falar comigo. Que a gente pode ter muito mais alcance juntas e juntos, né? Do que cada um trabalhando ou fazendo coisas individualmente. A coletividade tem muito mais força. Tá? Gente, ó, beijo e a gente se encontra numa próxima live
com outros tantos temas que também são tão importantes quanto, mas futuramente, de novo, com mais temáticas em torno da questão de gênero, de raça e de interseccionalidade, tá bem? Grande abraço e até lá, até a próxima live, tá? Tchau, tchau, gente!